Olá, essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa 11ª aula continuaremos fazendo aplicações e apresentando exemplos. Nesta aula especificamente, estamos interessados em fazer a transição das equações de Maxwell na forma integral para a representação dessas mesmas equações de Maxwell na forma diferencial. Então vejamos. Aqui nessa apresentação temos do lado esquerdo as equações de Maxwell escritas na forma integral. Não é preciso que o ouvinte entenda o que essas equações representam, nem nada. Simplesmente considere isso um exercício matemático. Então, o exercício matemático em questão aqui é fazer justamente essa passagem das equações no formato integral para as correspondentes equações no formato diferencial. E é justamente nesse formato que os operadores diferenciais irão aparecer. Então vamos tomar o primeiro caso, que é a integral do campo elétrico numa superfície fechada. Eu estou mudando alguns símbolos aqui só por compatibilidade com o que já foi dito. Essa é a carga que está no interior da superfície fechada S, dividido por ε0, que é a constante dielétrica do meio. Então vejam só, a carga S, ela pode ser escrita como a integral de volume da densidade de carga. Esse volume é o volume que está associado ao S, é a densidade de carga vezes o volume. Então, essa relação, chamada lei de Gauss, poderia ser expressa da seguinte maneira. É igual a integral volumétrica da ρ de R dV. Aqui, então, nós podemos usar, nesta integral que aqui está, o teorema da divergência. E o que o teorema da divergência nos diz é o seguinte: uma integral em superfície fechada de um campo qualquer, vetorial, nessa superfície é igual à integral volumétrica do divergente desse campo no volume dado. Então, o volume, evidentemente, que é englobado pela superfície S. Então, agora nós colocamos este resultado, substituímos aqui e ficamos com a integral tripla do divergente de E no volume dV tem que ser igual à integral tripla volumétrica da densidade. Aqui ficou faltando 1 sobre ε0, perdão, sobre ε0 dV. Eu posso passar esse termo para lá. A soma de integrais é a integral da soma. Então eu obtenho que a integral volumétrica do divergente de E menos ρ sobre ε0 no volume V, qualquer que seja esse volume, tem que ser igual a zero. Como isso tem que valer para qualquer que seja o volume, então necessariamente o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, e essa é a expressão da
lei de Gauss na forma diferencial. Qual é, então, a diferença entre o que está sendo dito aqui e o que está sendo dito aqui? Essa é uma diferença importante. Nessa formulação, nós estamos considerando superfícies extensas. Então, isso daqui representa um comportamento global. Enquanto que nesse caso aqui, pelo aparecimento dos operadores diferenciais e da função ρ, que é uma função no ponto, essa é uma expressão que tem valer para cada ponto do espaço. Então, essa é a diferença entre as duas situações. Note que a segunda lei, ela pode ser obtida imediatamente desse mesmo procedimento que foi feito aqui, com a diferença de que do lado direito não há nada. Então, no lugar do ρ, se substitui por zero, no lugar do E, se substitui por B, e se tem imediatamente que o divergente de B é igual a zero, que é exatamente essa segunda equação. A terceira equação nós podemos fazer também usando as mesmas estratégias. Vamos reescrevê-la aqui. Ela é a integral de caminho do campo elétrico no caminho dado, caminho fechado aqui, ela é igual a menos a variação temporal do fluxo magnético através da área A, que é englobada pela curva C. Então, nesse caso, eu posso simplesmente colocar a minha derivada para dentro. Isso fica menos dB dt escalar dA, vetor. E eu uso agora, nesta integral que aqui está, eu uso o teorema de Stokes. O que vai nos dizer o teorema de Stokes? O teorema de Stokes vai dizer que a integral de linha fechada do campo E escalar dl numa curva C, ela é igual à integral de superfície aberta. Vejam que eu não coloco aqui aquela bolinha, porque ela é a integral de superfície aberta. O E rotacional de E escalar dA. Então, agora substituindo esse valor aqui, o que eu tenho é que a integral de superfície do rotacional de E escalar dA é igual a integral de superfície. Veja que essa integral é a integral de superfície, por causa desse elemento aqui, do menos dB dt escalar dA também. Passo esse termo para cá e obtenho exatamente aqui a integral numa área qualquer aberta do rotacional do campo elétrico mais a derivada parcial com relação ao tempo do campo magnético. Em qualquer área aberta tem que dar zero. Então, pelas mesmas razões já apresentadas, o rotacional de E mais dB dt tem que ser zero para qualquer ponto do espaço. Ora, esta equação, chamada equação de Faraday, ela está representada exatamente aqui. Então, com isso, nós já deduzimos essas três equações.
Para se deduzir a última equação, nós temos que introduzir uma representação para a corrente. Essa é a corrente que passa pelo circuito C. Então, o que nós temos aqui, repetindo a integral, a lei, nós temos que no circuito C, se eu faço a circulação do B, eu obtenho algo que é μ0 vezes 1i nessa circulação, mais a variação do fluxo de campo elétrico através da área englobada. Então, a variação do fluxo elétrico multiplicado por uma constante que na verdade é igual a c ao quadrado, ou seja, μ0 ε0 pode ser escrito como sendo 1 sobre c ao quadrado, em que c é a velocidade da luz. Então agora eu defino uma coisa chamada densidade de corrente como sendo um J, cuja integral em dA dá o I que circula o circuito C. Então, aplico aqui novamente o teorema de Stokes para obter que a integral numa área aberta do rotacional do B, dA, tem que ser igual a μ0 I, que seria a integral nessa mesma superfície, nessa mesma área aberta, do J escalar dA, mais 1 sobre c ao quadrado, a integral nessa mesma superfície. Vamos colocar aqui assim, desse jeito, só para ficar igualzinho. O campo elétrico escalar dA. Colocando tudo sob uma mesma integral, eu obtenho que o rotacional do B menos 1 sobre c ao quadrado dE dt menos μ0 J escalar dA tem que ser igual a zero para qualquer A que eu escolha. Então, isso implica, pelas razões que já foram apresentadas, que eu devo ter que o rotacional de B menos 1 sobre c ao quadrado dE dt tem que ser igual a μ0 J. Essa, então, é a quarta equação de Maxwell. Lembrando que isso aqui é igual a 1 sobre c ao quadrado. Ok? Então, vejam que os teoremas integrais foram absolutamente imprescindíveis para fazer a passagem das equações no formato integral para as equações no formato diferencial. Então, essa é uma aplicação teórica importante das equações de Maxwell, até porque resolver essas equações na forma diferencial é mais fácil do que resolver as equações na forma integral, via de regra. Com isso, nós terminamos essa aplicação e eu agradeço, então, a atenção. Muito obrigado.